Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Irmãos, eu estava aqui orando, pedindo a Deus que me entregasse uma palavra e eu quero te dar aqui uma direção espiritual hoje. Eu sei que muitos de vocês estão passando por um período de transição. É como se as coisas começassem a mudar na sua vida, ou pelo menos você está sentindo no seu coração que algo está para mudar. Isso acontece, irmãos, sempre quando Deus quer fazer algo novo. E Ele precisa que você dependa dele para tudo, porque é nesse momento que o diabo ele vai te apresentar atalhos. Ou seja, o diabo vai te oferecer uma coisa muito atraente, que vai ser muito parecido com aquilo que Deus já falou ao seu coração. E se você não orar, se você não vigiar, e se você for levado pelo seu sentimento ou por aquilo que os seus olhos acham melhor, você irá cair. É por isso que eu estou aqui hoje para ser boca de Deus na sua vida. Tome cuidado com as pessoas que estão à sua volta, com os conselhos que você recebe, porque tem muitas pessoas com boas intenções, mas por elas não terem uma visão espiritual do que Deus já falou com você, elas podem ser boca de Satanás. Isso mesmo, irmãos. Eu não estou aqui dizendo que o seu parente, o seu amigo é do diabo, não é isso. Mas o inimigo pode usar a boca dessas pessoas para falar com você, para te dar um conselho fora da vontade de Deus, tá bom? Então esse conselho de hoje vai abrir muito a sua visão espiritual e eu creio que se você ficar até o final, você será muito edificado, tá bom? Eu quero antes agradecer a todos vocês que têm acompanhado aqui o canal, quantos comentários de pessoas fora do Brasil, pessoas que me acompanham há anos, irmãos. Eu fico tão feliz com isso. Esses dias uma criancinha chegou para mim e falou: pastor, eu te sigo desde os 6 anos de idade. Hoje eu tenho 9. Ela já está seguindo há 3 anos, irmãos. As orações da manhã, a oração da noite. E aí eu dei um abraço nela e eu falei: ô minha filha, que Deus te abençoe muito, que Deus conserve essa fé tão sincera, tão pura que você tem. Irmãos, glória a Deus por tudo. Eu só peço que você se inscreva no meu canal, você que ainda não fez isso. É muito rápido, muito fácil. Clique no botão inscrever-se e ative o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo que eu colocar, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre visão espiritual, sobre a necessidade de você ter uma visão clara do que Deus tem para a sua vida. Pense em Jesus, vamos pensar aqui nele. Jesus ele veio com o propósito de morrer na cruz, certo? De morrer na cruz pelos pecadores. E o tempo todo o diabo quis tirar Cristo do caminho. Tanto é que na tentação do deserto, o diabo levou ele ao lugar mais alto, no alto monte, e disse: se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar todas essas coisas. Ou seja, ele ofereceu a glória do mundo, todas as riquezas, porque o diabo não queria que Jesus fosse para a cruz. Ele queria que Jesus pegasse um atalho, de forma que, se ele apenas adorasse Satanás, ele receberia todas as coisas em troca. Por que o diabo prometeu isso? É porque Adão e Eva, quando eles pecaram e desobedeceram a Deus, eles passaram o controle, o domínio deste mundo para Satanás. E o próprio Jesus disse que agora Satanás é o príncipe deste mundo. E do jeito que as coisas caminham, não é difícil imaginar que o diabo está no controle desse mundo. Não é verdade, irmãos? Ou vocês acham que Deus ele é a favor do aborto? Deus é a favor de crianças sendo abusadas? Deus é a favor da violência, dos maltratos, da corrupção? Em nada disso Deus tem parte, irmãos. Tudo isso é influenciado pelo mal, porque o mundo está no maligno, é o que diz a palavra do Senhor. Então, Jesus veio com o propósito de morrer na cruz, mas Satanás o tempo todo tentou Jesus. Então Satanás não conseguiu fazer com que Jesus o adorasse, porque Jesus disse: Satanás, retira-te de mim, porque só a Deus nós devemos prestar culto. E naquele momento a Bíblia diz que o inimigo se retirou aguardando uma próxima oportunidade. E qual foi essa outra oportunidade? Foi dentro da própria casa, dentro ali do convívio de Jesus, através do discípulo Pedro. E o interessante é que Pedro, ele era um homem de boas intenções. Irmãos, o tempo todo Pedro queria proteger Jesus. Ele cortou a orelha do soldado, mas foi com uma boa intenção. Ele também chegou a dizer para Jesus que ele não iria para a cruz de jeito nenhum. E eu quero ler para você o que está escrito em Mateus capítulo 16, o versículo 21 ao 23. Presta muita atenção no que está escrito. Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos
que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Ele seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Então Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Amém? Irmãos, olha que interessante. Nesse momento, Pedro, ele ficou sabendo que Jesus estava indo para a cruz, porque Jesus falou claramente a ele. Ele seria chicoteado, maltratado, zombado, humilhado. Naquele momento, Pedro, ele disse: Senhor, isso nunca vai te acontecer. Só que naquela hora, Jesus, ele teve o discernimento espiritual. É como se ele ouvisse a voz do próprio Satanás na boca de Pedro. E ele falou: arreda, Satanás, afaste-se de mim. Você é uma pedra de tropeço para mim. Você só considera as coisas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Nós devemos tomar cuidado com pessoas que têm boa intenção, mas não têm visão espiritual. Olha, eu creio que muitos de vocês aqui agora estão começando a refletir sobre as pessoas à sua volta que têm te dado conselhos. Tome muito cuidado, irmãos. Sabe quando você está decidido a ir por um caminho, mas de repente você pensa: eu vou pegar o atalho, eu vou pegar esse caminho que eu vou chegar mais rápido lá. Aí de repente você vai pelo atalho e você toma um choque, porque você percebe que aquele atalho não foi uma boa escolha. Por quê? A rua é emburacada, a rua é cheia de curvas e de repente você tomou mais tempo ali porque tinha muito sinaleiro. Resumindo, irmãos, não valeu a pena. Assim também, irmãos, quando a gente pega o atalho, parece que a primeiro momento vai ser bom, mas depois a gente sofre as consequências. Então tome cuidado com os atalhos, e assim como Jesus tomou, porque Jesus estava decidido: eu vou para a cruz. Mas Pedro, ele tinha boa intenção. E por que será que Satanás usou a boca de Pedro? Porque Pedro, ele só enxergava as coisas do ponto de vista humano. Ele não enxergava na perspectiva de Deus. Ou seja, ele não era tão espiritual ainda. Ele ainda não era maduro na sua fé. Ele não entendia os planos do Senhor. E para ele, era natural ele pensar que Jesus iria vencer, que Jesus iria governar sobre Israel, iria tirar todo o poder de Roma sobre os judeus. Ele imaginava um Jesus vencedor, mas nunca um Jesus derrotado na cruz, humilhado. E eu sei que é fácil a gente julgar Pedro hoje, mas irmãos, se fosse no meu lugar, eu não sei como que eu agiria ao ver o meu mestre, o meu Senhor, dizendo que seria castigado, que seria humilhado. Irmãos, nós precisamos ter uma visão na perspectiva de Deus. Às vezes você chega diante de uma pessoa que está passando por um grande deserto, um momento difícil, e aí a sua primeira intenção é o quê? É você tirar aquela pessoa daquele deserto. Mas irmãos, e se foi Deus quem colocou aquela pessoa ali, naquela situação? E se aquela pessoa precisa realmente passar por aquilo? Você então pode ser uma pedra de tropeço. Assim como Satanás era no ministério de Jesus, era uma pedra de tropeço. Então, irmãos, até para aconselhar alguém, nós precisamos ter o discernimento espiritual. Senão nós podemos fazer com que todas as coisas piorem ao invés de melhorar, tá certo? Eu me lembro aqui agora de um exemplo em que Jesus ele falou para os discípulos: olha, o meu amigo Lázaro adormeceu. Ou seja, Jesus estava dizendo que ele morreu. E ele falou: e eu vou lá para despertá-lo, eu vou lá para ressuscitá-lo. E Lázaro estava na Judéia. Só que naquele momento os discípulos disseram: Senhor, mas da última vez que você esteve na Judéia, as pessoas queriam te apedrejar. E você tem certeza que você quer voltar lá? E naquela hora Jesus disse: vocês não sabem que um dia tem 12 horas? Aquele que caminha na luz não tropeça, porque não está caminhando nas trevas. Ou seja, Jesus estava dizendo: olha, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Eu não sou guiado pelos meus sentimentos, por aquilo que eu acho que é melhor. Não, é o meu Pai quem me confirma onde eu devo ir, e eu só faço aquilo que o meu Pai manda. Eu só digo aquilo que o meu Pai diz. Então, irmãos, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo e não pelos nossos achismos, sentimentos, não sermos guiados pelo nosso próprio entendimento, como está escrito em Provérbios capítulo 3. É só assim que nós conseguiremos cumprir toda a vontade do Pai. Quantas pessoas, né, irmãos, que hoje a gente olha
parece que a pessoa perdeu a unção de Deus. Parece que em algum momento a pessoa se desviou, ela nem sabe aonde foi que ela caiu, onde foi que ela se perdeu. Mas geralmente, irmãos, é através de conselhos de pessoas. Geralmente é quando ela pega um atalho, ela não quer mais carregar a cruz, ela não quer mais lutar contra o pecado, e aí ela vai se acomodando, quando ela menos percebe, ela está totalmente afastada do Senhor. Quantas pessoas hoje elas cantam, elas pregam, mas parece que já não tem aquela unção. Por quê? Porque em algum momento elas fecharam algum contrato que não era de Deus, em algum momento elas não oraram para tomar uma decisão, para fechar uma parceria, e nós precisamos tomar todo o cuidado possível. Glória a Deus. Irmãos, eu quero só lembrar aqui a vocês de um último exemplo. O apóstolo Paulo, antes dele se tornar o apóstolo Paulo, ele era um religioso, não sei se você se lembra, ele era um religioso judeu e como o cristianismo estava crescendo, ele achava que o cristianismo era uma ameaça para o judaísmo. E por causa disso ele começou a perseguir os cristãos, começou a mandar matar, ele torturava. Paulo era um homem cruel, por quê? Ele tinha boa intenção. Olha aí o cuidado, irmãos. O inferno, eu já ouvi essa frase, hein? O inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Porque não adianta ter boa intenção se você não está cumprindo a vontade do Pai. E Paulo estava fazendo aquilo que a religião mandava. Tudo aquilo que fosse ameaça para o judaísmo, ele estava se levantando contra. Mas na verdade ele estava indo contra o próprio Deus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente pode estar lutando contra uma obra que é do Espírito Santo do Senhor. Amém? Então vamos ter todo o cuidado possível, mas graças a Deus nós sabemos que Paulo, ele realmente se converteu. Um dia Jesus apareceu para ele no meio do caminho e perguntou: Paulo, por que você está me perseguindo? Na verdade, ele estava perseguindo os cristãos. E ele então caiu em si e ele percebeu a burrada que ele estava fazendo. Ele estava cego espiritualmente e ele não sabia. Olha isso, irmãos. Então, eu quero agora orar por você. Eu senti aqui no meu coração que tem muitos de vocês também que estão afastados. Irmãos, vamos voltar para a presença do Senhor. É um dia de cada vez. Eu quero te convidar a estar aqui comigo na oração da manhã, oração da noite, para você ir se fortalecendo dia após dia. Não fique olhando para frente, para o futuro. Olhe para o aqui e agora. Tome uma decisão de andar com Jesus e Ele vai te capacitar. Amém? Ele vai te ajudar a resolver todas as áreas da sua vida. Quando eu fui para Jesus, irmãos, a minha vida era uma bagunça. Tudo dava errado, tudo estava desorganizado. E Jesus foi colocando cada peça no lugar. Através de muita provação, muito sofrimento também, Deus foi trabalhando na minha vida, no meu caráter, foi me tornando uma pessoa mais calma, mais parecida com Jesus, mas não foi fácil. Mas eu estou aqui para te dizer, vale a pena fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu vou pegar aqui o óleo da unção, eu quero te ungir, ainda que à distância, e eu quero que você coloque a sua fé no Senhor. Não é por acaso que você chegou aqui, irmãos. Olha, muitas vezes eu já vi testemunhos aqui de pessoas dizendo: pastor, a primeira vez que eu te ouvi, Deus falou comigo como se fosse assim, uma pessoa conversando na minha frente. Irmãos, isso é obra do Espírito Santo. Quem sou eu para fazer uma coisa dessas? Eu não conheço você na intimidade, mas o nosso Deus conhece e Ele está falando contigo agora. Aleluia. Eu creio que hoje Deus já te tocou e vai te tocar ainda mais, tá certo? Então escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje, e receba esta oração. Se você puder, abra suas mãos assim, ó, e eu vou orar por você agora, tá bom? E no final eu peço que você compartilhe. Eu sei que pessoas vão ser tocadas hoje pelo poder do Espírito Santo através de você ao compartilhar esta oração. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença hoje e eu quero Te agradecer, meu Deus, porque como foi difícil, Pai. O inimigo tentou com que eu não gravasse esse vídeo hoje. Parece que foi uma batalha tremenda, mas o Senhor me deu a vitória mais uma vez. Aleluia. Ó Senhor, obrigado por esta palavra que o Senhor ministrou no meu coração e através de mim o Senhor tocou em tantas vidas aqui. Aleluia, Senhor, eu te agradeço por este homem e esta mulher e eu te peço, Senhor, que o Senhor complete a obra que o Senhor começou na vida delas, Pai. A partir de hoje, Senhor, começa uma nova história, Pai. Traga de volta esta ovelha que estava perdida, traga de volta essa pessoa que estava afundada no pecado, totalmente perdida neste mundo. Ó Senhor, meu Deus, não tem sido fácil viver nessa terra, Pai. Muitas vezes o inimigo, ele tenta nos desanimar, tenta nos desencorajar a seguir em frente.
e Ele nos apresenta atalhos. E o problema, meu Deus, é que nós caímos nesses atalhos. Tem misericórdia, Pai, nós carecemos da Tua graça. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estendo as minhas mãos agora para os Teus filhos e eu te peço, unge essas pessoas agora, meu Pai, com o poder do Espírito Santo, que essa pessoa sinta o fogo do Teu Espírito, que ela sinta, meu Deus, todo o mal indo embora, toda opressão caindo por terra. Em nome de Jesus, eu repreendo toda obra do mal, eu repreendo toda opressão maligna, saia em nome do Senhor Jesus. Toda macumba, tudo que foi feito contra essa pessoa para prejudicar no casamento, para prejudicar no trabalho, na saúde, eu repreendo agora toda obra de feitiçaria em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, meu Pai, coloca os teus anjos ao redor dessa pessoa agora, que essa pessoa receba a tua presença, a tua graça. E se houver alguém aqui, meu Deus, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ó Senhor, meu Deus e meu Pai, escreve o nome dela no livro da vida. Perdoa os pecados, meu Deus, apaga a culpa, Senhor, e traga, Senhor, da tua paz, que excede todo o entendimento. Ó Senhor, eu ministro a paz sobre os teus filhos, sobre os teus servos, e eu te peço, fortaleça, meu Deus, esses líderes espirituais, essas pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, não conseguem mais seguir em frente, têm dificuldade de orar, de ler a Bíblia. Ó meu Deus e meu Pai, traga de volta ao primeiro amor e renova dentro dessa pessoa, meu Deus, um espírito inabalável, uma fé inabalável. Ó meu Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje. Obrigado, Senhor, por esses momentos de oração. Obrigado pela oração da manhã, da noite e principalmente por cada um que está aqui compartilhando e ouvindo essas mensagens. Em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.